1 Timóteo 3, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Como se deve proceder? Vamos ler todos juntos? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Meu Jesus, no muito falar, Senhor, no muito falar, ao risco de nos perdermos das nossas filosofias, dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Por isso devemos te pedir agora, Senhor Jesus, que nesse momento o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração para a Tua palavra. Espírito Santo, vem sobre nós e derrama da Tua graça e nos mostra aquilo que o Senhor intencionou ao inspirar o apóstolo Paulo a escrever essas palavras, meu Senhor. Para que possamos ser aquela terra boa que recebe a palavra vindo de Ti e ela vai produzir frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós agora e nos ajuda a nos humilharmos para podermos receber com clareza aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Espírito Santo, nos leva agora cativos, nossa mente e o nosso coração para a Tua escola, para a Tua academia, para que possamos realmente aprendermos da Tua palavra. Nos dá clareza sobre o que o Senhor quer nos ensinar. E que nesse momento, Pai, o Senhor cresça e todos nós possamos diminuir, Senhor. E eu te suplico que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração sejam verdadeiramente agradáveis na Tua presença, Senhor. Ministra sobre nós nesse momento, que sejamos uma igreja viva, uma igreja do Deus vivo, uma igreja que é a Tua morada. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, uma das questões mais importantes no agir de Deus e na maneira como Deus atua, na maneira como o Espírito Santo atua, eu quero que você entenda claramente isso. O tema que me proposto para essa manhã é falar sobre a igreja, a coluna e baluarte da verdade. Exatamente nesse final desse texto, quando o apóstolo Paulo diz assim, que é a igreja do Deus vivo e ela é a coluna e baluarte da verdade. Deus, Ele só trabalha com a verdade. Não existe outra possibilidade. Deus, Ele é a verdade. E querido, se você não amar a verdade, você não consegue amar Deus. Se você não buscar a verdade, você não vai conseguir buscar a Deus. Deus, Ele não faz concessões, Deus, Ele não faz adaptações, Deus não faz nada que mude quem Ele é e o que o Evangelho é. Não tem jeito. Você pode orar, você pode espernear, você pode pedir, você pode discordar, mas no reino dos céus, ou é do jeito de Deus, ou não tem jeito nenhum. Por que eu tenho falado isso, queridos? Porque nós somos da geração, e essa convicção eu tenho já de algum tempo, que nós não amamos a verdade. Nós amamos estar certos. Nós somos a geração do debate, onde o que importa é estar certo. A verdade é colocada em segundo ponto. E aí vem a ideia de fake news, que a gente vive, que a gente está imerso no meio dessas vídeos de WhatsApp e de fake news e de mentiras, e a gente transborda. E deixa eu mostrar para vocês como a gente importa se é verdade ou se a gente se importa em estar certo. A gente recebe um vídeo, se aquele vídeo, a gente concorda com ele, a gente compartilha sem se preocupar se é verdade ou não. Se a gente
não gosta daquele vídeo, sendo verdade ou não, a gente não compartilha. Você já percebeu isso? A gente pega qualquer coisa, e se é interessante a gente passa ou repassa, independente se é verdade ou não é verdade. Desde que eu esteja certo, e na minha argumentação eu ganhe, não me importa se existe ou não existe verdade. Eu não quero saber se a verdade vai ser conquistada, o que me importa é que eu esteja certo. Essa é a nossa geração. Quando a gente começa a debater qualquer ideia, e aí eu estou tentando até o máximo possível tirar de política isso, mas quando a gente começa a debater, você vai ver que o debate ele começa no mundo das ideias, mas normalmente o debate ele passa para a vida pessoal da pessoa. Já percebeu isso? Você começa a discutir as ideias, em algum momento você ataca a pessoa. Você usa para dizer assim, você está falando isso, mas você é um hipócrita. Você já passou de outra coisa. Você está falando isso, mas na verdade, isso já aconteceu com você e você não fez a mesma coisa. Você perceba que nas nossas argumentações, a gente começa a dialogar ideias, mas invariavelmente, a gente acaba discutindo pessoas e caráter no meio de uma discussão de ideias. Por quê? Porque para a gente não quer saber da verdade, a gente quer o quê? Quer ganhar. E aí quando no meio da discussão, eu vejo que eu estou perdendo a discussão, eu ataco a índole, o caráter da pessoa, o que é que eu fiz? Eu não me importo mais com a verdade. Eu quero ganhar. Eu quero o quê? Está certo. Mas querido, e esse vai ser o grande problema nosso como igreja. Na igreja, não importa se você está certo, se você vai ganhar. O que importa é o quê? O que é que importa? Tem certeza, querido? É isso que você tem buscado? É isso que você tem buscado na sua vida cristã? Você tem buscado a verdade de Deus acima de todas as coisas, inclusive acima de você? Porque, irmãos, a gente pode brincar de ser igreja, a gente pode brincar de falar que a igreja ela é a coluna e o baluarte da verdade, mas se você não tiver um amor, uma busca, se você não tiver um desejo no seu coração, que a verdade de Deus transborde no seu coração, a gente vai ficar falando de avivamento 25 anos, 30 anos, 200 anos, a gente vai falar da volta de Jesus, do amor de Jesus, e nunca vai fazer diferença nenhuma, porque Deus se revela apenas na verdade, e se você não tiver o seu coração posto, aberto para Deus transformar a sua vida, para colocar a verdade dele no seu coração, tudo vai ser em vão. A leitura da palavra vai ser em vão, o culto vai ser em vão, porque querido, não adianta a gente falar de igreja, se você não se importa com a verdade de Deus sobre a igreja. Não adianta a gente ficar elucubrando sobre a beleza, o amor, o agir de Deus, se você não está se importando com a verdade de Deus. O apóstolo Paulo aqui, quando ele começa a falar desse texto, ele vai dar essa característica da igreja, essa essência da igreja. E ele vai usar uma expressão que para mim era difícil de entender. Sempre foi muito difícil. Quando ele diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Eu particularmente sempre tive muita dificuldade em entender essa expressão, porque quando a gente fala de coluna e baluarte, quem sabe aqui o que é baluarte? Uma palavra caiu, né? É o fundamento, é onde, é quando se fala assim, o baluarte da cultura, ou seja, aquilo onde tudo é edificado, onde tudo é construído acima. E eu tenho dificuldade, eu sempre tive de entender, porque a minha figura, quem é a coluna e o baluarte da nossa vida? Não é Jesus? E eu sempre pensei nisso. E essa é a verdade bíblica. Pelo menos quando eu chego nesse texto, Paulo diz que a coluna e a baluarte da verdade, quem é? Não, está errado, não pode ser a igreja. Porque é Jesus. Jesus é a nossa fundação. Jesus é a nossa coluna. Jesus é a pedra angular onde tudo será edificado, inclusive a igreja será edificada. E aí quando o apóstolo Paulo coloca dizendo assim, olha, na verdade, a coluna e o fundamento da verdade é a igreja, querido, dá um tilt na cabeça. Sinceramente, eu disse, Deus ou resolve o tilt ou eu não prego. Porque eu vou só dizer o seguinte, meus irmãos, é isso, eu não entendo.
vamos orar, porque não tem jeito. E eu comecei a tentar entender e pedir, Deus, o que é que o Senhor quer dizer com isso? Eu não posso pregar dizendo que a verdade precisa da igreja, que a verdade deve ser construída acima da igreja, que se não tiver a igreja, não existe a verdade, porque não é isso que está nas escrituras, não é assim que eu entendo a igreja, não é assim que eu me relacionei com ela, e não acho que é isso que o apóstolo Paulo está querendo ensinar. E aí eu fui um pouquinho, saí da teologia e fui para a engenharia, e o fato de estar construindo minha casa me ajudou muito. E aí eu comecei agora aqueles 4 anos de sofrimento enorme na engenharia deve servir para alguma coisa. Eu comecei deixa eu parar um pouquinho para entender o que é o apóstolo Paulo. Óbvio que ele não é um engenheiro, não está pensando como um engenheiro. Mas o que é que acontece quando o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, a igreja é o fundamento e o pilar, da qual ela vai sustentar a verdade. Então, essa é a ideia. A ideia é que o apóstolo Paulo fala assim: a igreja de Deus vivo, ela é coluna e baluarte da verdade. Então veja, primeira coisa, o apóstolo Paulo não está dizendo que a verdade vai ser construída sobre a igreja. Ele não está dizendo que a verdade ela vai ser disseminada pela igreja. Ele não está dizendo que a verdade ela vai ser protegida pela igreja. E ele também não está dizendo que a igreja é a verdade. O que ele está dizendo é que a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e a fundação de uma estrutura, de algo que ela tem que suportar, algo que ela tem que receber, que é a verdade. A ideia aqui do apóstolo Paulo, ele não está falando sobre uma construção, algo que está sendo construído, uma verdade que vai sendo construída sobre a igreja, não. Ele está dizendo que já existe a verdade, e a missão da igreja é receber essa verdade e sustentá-la como sendo dela. Entenda, e aqui me desculpe se eu for muito engenheiro e pouco pastor nesse momento. Como é que a gente trabalha uma estrutura de uma casa? Essa aqui não vale a pena porque ela não tem laje, ela não tem sobrepeso. Mas quando a gente vai calcular uma casa, a gente começa pelas cargas da casa. A grande pergunta é, o que essa casa tem que aguentar? E aí você vai dizer, ela vai ter uma laje de... Primeiro CD feminino, ela vai ter 2 pavimentos, vou falar da minha casa. Então ela vai ter uma laje enorme, um pé direito enorme, vãos enormes, e aí eu começo a dizer assim, o que é que vai ter em cima dessa laje? Aí você vai dizer, vai ter a caixa d'água, vai ter o telhado, vai ter isso, vai ter aquilo, e aí você vai calcular e vai preparar aquela laje para receber aquela carga. E aí depois você vai dizer, isso no primeiro pavimento? No primeiro pavimento vão ser 4 pessoas, né? Um com um sobrepeso razoável, né? E aí nessa hora que lute a casa, não é isso? Nessa época está o sobrepeso lá, que lute a casa que aguente. Então você vai dizer, essa casa aqui é para aguentar essa carga e essa carga. Então qual é a ideia? Você diz assim, olha, a carga que eu quero é essa. E aí você vai e coloca na laje essa carga. Só que a laje, ela não aguenta a carga, ela não foi feita para aguentar a carga. Não sei se você sabe disso. A carga ela foi feita a laje, ela é feita para distribuir a carga. Ela recebe aquela carga e ela joga aquela carga para onde? Ela vai jogar para as vigas, sendo um pouco mais técnico. As vigas também não vão aguentar aquela carga, que ela não tem feito para isso. Viga é aquela partezinha que faz isso aqui. Qual é a função da viga também? É pegar essas cargas e jogar para onde? Para os pilares. E o que é que o pilar faz com isso? Ele recebe a carga. E agora aquela carga vira dele. Ele assume toda aquela casa e o papel do pilar, que vai jogar para a fundação dessa estrutura, é pegar todo aquele peso daquela casa e dizer o seguinte, agora esse peso é meu. Essa carga é minha. E vocês vão jogar para onde? Não tem para onde jogar não, eu vou sustentar essa casa com a minha carga. O que Paulo está dizendo é o seguinte, querido, a igreja, ela tem uma missão. É de pegar a verdade de Deus. E a verdade de Deus que é colocada sobre a igreja diz o seguinte, agora essa verdade é minha. Ela é minha. A minha verdade é a verdade de Deus.
A igreja de Deus, ela é a coluna, e ela é o sustento, ela é a fundação da verdade, porque ela pega a verdade, e não é que ela se torna dona da verdade, mas a verdade se torna dona dela. Aí aquela carga agora que vai mandar no pilar, o pilar não vai dizer, olha a fundação, a estrutura está muito pesada, não, se vira. Se o gordinho subiu lá, se vira, aguenta. Não, mas é pesado demais. Não, não é, porque Deus te fez para aguentar a verdade dele na sua vida. Ele te fez para que a igreja, ela seja essa coluna, onde ela não fala da verdade de Deus, mas ela fala da verdade de Deus, que é a verdade dela. Querido, entenda isso, ou você absorve a verdade de Deus no seu coração, ou você ainda não entendeu o que é ser cristão. A igreja não vive como ela quer, ela vive como o dono dela quer. Entenda isso, meus irmãos, Deus é a verdade. Ele não vai mudar isso. E se você não gostar, você não faz parte do time de Deus e ponto final. O evangelho é o que é, e não o que você gostaria que fosse. O problema, querido, que a gente acha agora, que a igreja é a verdade. Não, meus irmãos, é a igreja. A gente tem que ter muita sabedoria com o que a gente fala. Não, é o pastor. E o que é que tem? A gente falou aqui sobre, não, é a visão do pastor. Queridos, deixa eu falar com toda a tranquilidade. Eu não me importo com a visão de pastor nenhum. Porque nenhum pastor morreu na cruz por mim. O que me importa é a visão do meu Senhor na minha vida. Se o pastor está debaixo dessa visão, louvado seja o nome de Deus, podemos segui-lo. Entende a diferença? E aí a gente está tão humanizado no que é essa igreja, que a gente fala disso, não, é a visão do pastor. Não, querido, tem que ser a visão de quem? De Deus. E se a visão é do pastor e a visão de Deus, você fica falando é a visão do pastor. Porque você vai individualizar a verdade de Deus quando o pastor ele não tem a verdade de Deus. A verdade não é do pastor, não é dele. Porque se o pastor falar contra a palavra, ele vai ser cobrado e vai ser julgado contra a palavra. A missão do pastor não é fazer a vontade dele. E o grande problema, querido, das igrejas, é que tem muito pastor querendo fazer a sua vontade na igreja. E aí ele se pega da verdade de Deus, da unção de Deus, daquilo que Deus tem de domínio sobre nós, e ele quer agora ser o dono da vida do crente. Ouça o que o apóstolo Pedro fala, ele diz assim, pastores, pastorear o rebanho de Deus, não sendo dono da consciência do rebanho. Querido, eu quero lhe desafiar nessa manhã, a você nunca mais dizer assim, a vontade do meu pastor é a vontade de Deus. Você vai orar para que a vontade de Deus seja a vontade do seu pastor. Querido, nunca procure alguém para dizer assim, pastor, o que o senhor falar é vontade de Deus. Não, querido, você quer saber a vontade de Deus? Não procure o pastor. Procure quem? O Deus. Não é mais fácil? Você precisa de intermediário? A coluna da igreja é o pastor? É isso que fala aqui? Quem segura e quem sustenta a sua verdade é o pastor? Não, quem é? É quem? É a igreja. A igreja tem que assumir essa verdade. Agora, querido, deixa eu fazer uma pergunta a você. Você é igreja? Porque esse é o ponto. Porque a gente quer jogar tudo nas costas do pastor, tudo na costa do líder, porque a gente não quer ser igreja, a gente não quer ser responsabilizado daquilo que Deus nos chamou. Porque é muito mais fácil, querido, botar nas costas do pastor e dizer, não, Deus fala com o pastor, não, querido, Deus fala com você também. A verdade de Deus não é a verdade da liderança. E querido, deixa eu mostrar isso, a gente tem na história, toda vez que a liderança de qualquer igreja se avorou, tomou conta, tomou posse da verdade de Deus, a igreja deixou de ser igreja. Por isso eu quero desafiar você essa manhã, não entregue a verdade de Deus para ninguém. Assuma a verdade de Deus como sua. Querido, quem entende de teologia é Deus. Porque foi Ele que fez. Foi Ele que falou.
E o Deus que ensinou teologia a mim, ou ao Alcides, ou a qualquer outro, é o Deus que ensina teologia para você. Você não vai aprender teologia com Berkhoff, com Anthony Heumann, com qualquer um que eu possa citar aqui. Você vai aprender teologia com o Espírito Santo de Deus. Você vai aprender a verdade de Deus é com o próprio Deus. Querido, não adianta, querido, a gente chegar aqui e falar de ser igreja e dizer assim, bom, agora os pastores, os presbíteros têm essa responsabilidade. Não, querido, é sua. Se a igreja não assumir a verdade de Deus como sendo dela, nós falhamos como igreja. A igreja ela é coluna e ela é baluarte da verdade, porque a verdade de Deus agora é assumida por ela. Elas são os pilares onde a carga da verdade de Deus cai sobre nós, e nós agora assumimos essa carga como sendo nossa. A verdade de Deus agora é a minha verdade é a verdade de Deus. Mas se isso for verdade, querido, eu quero fazer alguns desafios para vocês. Se você entende isso, tem algumas obrigações que é sua e não minha. Porque eu já falei, querido, Deus vai cobrar de mim o que Ele me deu e vai cobrar de você o que Ele está dando para você. Não pense que no dia de Jesus perguntar assim, olha, qual foi o quanto você buscou a minha verdade? Aí você vai dizer, não, mas eu era pastor de uma igreja que os pastores sabiam muito de Bíblia. Eu não sei nada, mas meus pastores, meu amigo, dão show. Sabem de tudo. Sabe o que é que Jesus vai falar? A vez dos seus pastores vai chegar, querido. Eu estou perguntando sobre você. O que é que você conheceu? O que é que você sabe? O quanto você conheceu da minha palavra? O quanto você estudou? O quanto você abriu? Não, mas o meu pastor, ele lia a palavra 2 vezes por ano. Já falei, querido, a vez do seu pastor vai chegar. Eu quero saber de você. Primeiro, querido, o apóstolo Paulo, junto com Timóteo, ele vai falar sobre a verdade. Primeiro desafio para você é aprenda a manusear a palavra de Deus corretamente. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu estou até sem relógio, tá? Você disse que não era para preocupar com a hora. Não é isso? Diz que a direção se vire, não é isso? Que aguente a direção? Então tá bom, vamos. Se é a palavra de Deus mesmo, né, a gente segue. Se não é, a gente muda. Diz assim, querido, diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, procura apresentar-se a Deus como? Aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que o quê? Que maneja bem a palavra do quê? Da verdade. Ele chega para Timóteo e diz, Timóteo, procura apresentar-se a Deus aprovado. E aí, queridos, é interessante que ele junta o estar aprovado como manusear bem o quê? A palavra. Ele não termina. Só que eu acho que nossa geração hoje é isso. Procura apresentar-se aprovado, ponto. E como é que eu vou me apresentar aprovado? Aí a gente pega toda uma ética, toda uma cultura da igreja assim, é viver como a igreja pede. Não. Você quer apresentar-se aprovado? Então, aprenda também a manusear corretamente a palavra da verdade. Você tem que se apresentar aprovado. E a aprovação, ela não é a aprovação da igreja, ela não é a aprovação do seu pastor, ela não é a aprovação dos seus amigos, ela é a aprovação da palavra de Deus sobre a sua vida. Querido, você tem manuseado a Bíblia corretamente? Você tem interpretado a Bíblia corretamente? Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava saindo de Recife, houve a divisão na igreja que eu estava pastoreando, e tinha um grupo mais espiritual do que os outros, que estava querendo sair, não sabia como dizer que ia sair, para seguir um pastor. Então, teve um acampamento, alguma coisa assim, o pessoal estava conversando, aí um desses líderes espirituais, ele chegou e fez assim, olha, eu vou sair da igreja. É mesmo? É. Por quê? Não, porque Deus mandou eu sair da igreja. Foi mesmo? Como? Eu estava lendo a Bíblia, e aí Deus falou claramente comigo. Foi mesmo? Aonde? Ele fez assim, eu estava lendo a Bíblia e li a história de Zaqueu. Peraí, você leu a história de Zaqueu e Deus mandou você sair da igreja? Foi. Tá bom. Vai, ajuda. Me ajuda a entender, né? A aceitar. Não, eu li, estava lendo a história de Zaqueu, e aí eu entendi que eu era Zaqueu. E aí,
Aí eu percebi que a multidão era a igreja. E que a multidão que era a igreja estava me atrapalhando de ver Jesus. E aí, eu só perguntei para ela assim, tá, e quem é a escada, querido, que você está achando que precisa para ver Jesus? Isso não é manusear corretamente a palavra de Deus. Querido, eu lhe desafio a você parar de ler a palavra de Deus para encaixar nela os desejos corruptos do seu coração. Esse é o grande desafio nosso, para manusear bem a palavra de Deus. É quando ir para ela, é a gente se esvaziar dos nossos conceitos. E o maior desafio hoje da nossa geração é tentar ler a Bíblia sem fazer o Hélio ou a Arminha. Porque a gente está confundindo política com igreja. A gente quer ir para a Bíblia e dizer se vota em A, em B, em C, em D, em E, em E, em F, querendo tutelar a consciência das pessoas. Querido, aprenda a ler a Bíblia segundo aquilo que o Espírito Santo quer que você aprenda da Bíblia, e não para apenas comprovar os teus desejos corruptos do seu coração. Porque, querido, a grande maioria das pessoas que eu vejo quer usar a Bíblia como esteio para justificar o pecado do seu coração. Querido, eu vejo gente usando Davi para justificar a sua homossexualidade. Tem pastor que começa a falar que precisa reatualizar a Bíblia, que a palavra de Jesus lá com a mulher, era de cunho sexual, que Jesus queria dar o esperma dele para a mulher. Que Davi, que na verdade não era a harpa que tirava os demônios de Davi, mas era a bunda de Davi, desculpa usar essa expressão, mas isso tem lá em livros que estão nos nossos seminários. Que o que acalmava Saul era a homossexualidade de Davi. E aí as pessoas começam a usar isso e dizem assim, não, mas isso é normal. Eu preciso reatualizar a Bíblia, porque ela não se encaixa mais na minha geração. Querido, você escolhe qual geração você quer fazer parte. Eu quero fazer parte da geração dos filhos de Deus. Meus irmãos, e se essa geração me recusar, se essa geração me alienar, se essa geração me perseguir, porque eu sou filho de Deus, eu prefiro ficar com a verdade de Deus. Mas querido, para isso, não olha para a cultura, olha para o teu coração. Para que você não olhe para a Bíblia segundo a maldade do teu coração, para justificar o teu coração, para você achar que você vai chegar diante de Jesus e vai dizer, Jesus, eu mereço o céu. Está aqui, ó, eu sou bom, eu mereço. Está aqui, ó, eu interpretei a tua Bíblia, e aqui, ó, sabe por que eu casei 3 vezes? Porque a tua Bíblia falou que Salomão tinha muitas mulheres, eu também podia ter. Ou você nunca viu isso? Você já viu qual é a nossa crise? As nossas crises com a Bíblia é sobre o nosso coração, na verdade, não é sobre a Bíblia. Por que Salomão pode ter 1000 mulheres? É da tua conta, meu irmão. Cuida da tua vida. Você quer ter 1000 também? Eu tenho uma e já, para mim, é mais do que o suficiente. Entendeu? Já é demais para mim. E eu ainda tive que escolher uma baixinha, porque se fosse muito alta, o negócio, né, ia mandar mais em mim do que já manda, entendeu? Imagina, eu olhando de cima para baixo, ela já manda em mim, imagina se eu olhasse de baixo para cima. É difícil, a gente escolhe as baixinhas. Mas pelo menos olha de cima para baixo, não é isso? Tô. Entendeu? Mas aí a gente fica assim, mas então, se Salomão podia ter 1000, eu também posso ter 1000? E grande crise, não é isso? Sua. Aí a gente fica com crise do tipo assim, Deus, mas eu não aceito o Deus do Velho Testamento que mandou matar. E? Não, eu não gosto. Tá bom, meu irmão, você vai para o inferno gostando ou não. Ah, você não gosta do Deus que mandou matar no Velho Testamento? Mas você gosta do Deus que mandou matar o seu próprio filho por sua causa? Esse Deus você gosta. Agora, o Deus que matou o seu próprio filho por amor a você, ele tem autoridade inclusive para matar quem ele quiser.
Se você reclamar com Deus assim, mas Deus, o Senhor foi muito mal, o Senhor matou aquele povo todinho no Velho Testamento, e Deus vai dizer assim, é verdade, eu fui muito mal também, matei meu filho, mas não vai ser para você, porque eu sou muito mal, eu mato. Entende, querido? Meu irmão, para de crise besta. A fé, ela é simples. O evangelho é simples. O evangelho é entendível. Querido, aqueles porquês. Querido, eu fui ver um vídeo de um pastor que eu até gostava dele, mas a thumb, porque a gente agora é a geração das thumbs, né, do YouTube. Né? Quanto mais polêmica, mais clique a gente tem. Querido, isso é o clique do inferno. É a isca do inferno. A thumb é polêmica, vou abrir, né? A verdade sobre a separação, aí você vai clicar para ver. Não, toma conta da tua vida, querido. Cuida do teu casamento. Aí o cara colocou como uma thumb, por que Davi escolheu 5 pedrinhas? Falei, sério que eu vou discutir por que Davi escolheu 5 pedrinhas? Eu vou gastar o meu tempo de cristão. Ou então, querido, alguém tinha curiosidade para saber por que Davi escolheu 5 pedrinhas. Aí, querido, aí começa as invenções humanas. Porque toda vez que você vai dar uma resposta para aquilo que Deus não respondeu, você está levando a pessoa para o seu evangelho e não para o evangelho de Cristo. Entende isso? Se Deus não, Deus não respondeu, eu vou responder para você. No máximo, você vai ter a minha opinião idiota sobre o assunto. No máximo. E aí você pode olhar a minha opinião e dizer assim, pô, mas eu gostei da opinião idiota daquele pastor. Então, ótimo, você é um idiota comigo, que quer descobrir aquilo que Deus nunca vai falar, meus irmãos. E aí agora, a gente pega a verdade de Deus, em vez de aceitá-la, a gente quer discuti-la. A gente quer argumentar com ela. A gente quer brigar com ela. A gente quer discordar. Querido, veja que idiotice é você buscar discordar de Deus. Sabe quantas pessoas discutiram com Deus e ganharam na história? Quantas ganharam? Teve uma. Um rei que começou a orar e disse assim, não, Deus, eu não quero morrer não. Não é isso? E os últimos anos de vida dele foram maravilhosos, não foi? Entende que mesmo quando você ganha na discussão com Deus, você perde? Jonas discutiu com Deus até o último momento. Quem perdeu? Nínive ou Jonas? Aí você viu que no sinal de Jonas, quem é que vai julgar a geração? Jonas ou Nínive? Não é isso? Por que Nínive vai julgar? Porque Jonas discordou de Deus. O sinal de Jonas leva para Jesus. Mas quem vai julgar foi aqueles que receberam a verdade de Deus como ela é. E Jonas, que ficou discutindo com Deus, pelo menos nesse momento, nessa palavra, ele não vai estar capitaneando o julgamento. Ele não vai fazer nem parte do julgamento. Mas ele vai pegar aqueles ninivitas que ele desprezou. Porque a teologia dele não entrava, porque o conceito dele não entrava. Diz assim, não, quem vai julgar são os ninivitas. Porque eles receberam a vontade de Deus. Eles receberam a verdade de Deus. Então, querido, a verdade de Deus, ela tem que ser simples. Manuseie a Bíblia, não para justificar o seu pecado, não para tirar suas dúvidas daquilo que Deus não respondeu. Leia a Bíblia para você entender qual é a verdade de Deus e você assumi-la. Segunda coisa, querida, é que a verdade de Deus, ela tem que ser transformadora. E o que é uma fé transformadora? É aquela que muda a sua opinião. Se você leu na Bíblia e você discorda da Bíblia, o que é que você pede? Espírito Santo, me muda, me transforma. Ah, mas eu quero ter 1000 mulheres. E Deus diz assim, não, você não pode ter 1000 mulheres. Ao invés de você usar o exemplo ruim de Salomão, você pede a Deus para que transforme o seu coração, para que você fique feliz com só a sua mulher. E não ficar justificando. Você já viu quantas vezes a gente gasta tempo justificando nosso pecado? Você já percebeu que todo adultério, a culpa é da mulher quando o homem comete? E o homem fala assim, não, mas é porque tem 3 meses que eu não faço sexo. E aí não teve jeito, né? Eu sou homem. Você é um homem ou um coelho, rapaz? Você é um animal? Você não consegue ficar sem fazer relação sexual? Foi assim que Deus criou o homem? É assim que a Bíblia diz que o homem foi feito? Não. Então se molde aquilo que Deus fez você para ser. E não se molde com o homem.
Ou então a mulher trai o marido, né, porque diz assim, porque ele não falava mais que me amava. Né, tem aquela piada, né? Que foi um casal para terapia, e a mulher chegou para o marido e fez assim, olha, eu não aguento mais esse homem, ele não me disse que me ama, ele não me disse que quer passar a vida comigo, ele começou a reclamar que ele não falava mais nada para ela. Aí o psicólogo chegou para ele e fez assim, agora é a sua vez de falar. Ele fez assim, o seu psicólogo, eu já falei para ela que eu amava ela, que eu queria casar com ela no dia do casamento. Quando eu mudar de ideia, eu aviso a ela. Eu já falei. Quando eu mudar de ideia, eu falo para ela. Não estou entendendo assim. Ela já sabe. Quando eu mudar de ideia, eu falo só, não te amo mais, não quero ficar mais com você no casamento. Eu estou só preparando o campo para fazer as piadas do cabelo do Alcides, tá? Tá só? Estou só aquecendo. O que acontece, querido? Aí isso vira uma crise. Aí, em vez de você se moldar a palavra, conversar com o seu marido, tratar como o casamento deve ser feito, entendendo que os dois são uma só pessoa, não, a gente fica com essas crises bestas levando. Não, querido, se o seu marido é ruim, você não vai buscar outro, você não vai buscar justificativa para outro, você vai orar para Deus e vai dizer assim, Deus transforma meu marido. Só que a Bíblia diz o seguinte, que o principal causa da mudança do marido é a piedade da mulher. Se você não for uma mulher piedosa e quer o seu marido transformado, Deus vai falar assim, querida, eu até mudo o seu marido. Não tem problema nenhum, mas vamos conversar com você? Mesma coisa para o marido, Deus, eu preciso de uma mulher que queira, sei lá, transar comigo 4 vezes por dia, todos os dias. Que é o estereótipo macho, né, alfa, de cabelo bonitinho, assim, eu faço, eu aconteço, o cabelo de cima é de ruim, mas o resto funciona, entendeu? Aí, queridos, o que é que a gente faz? Não, porque muda a mulher, mudo, mas antes, deixa eu mudar você. Deixa eu te ensinar o que é o ato sexual. Que não é sobre você, é sobre sua esposa. Você está agindo corretamente? Como deve corrigir? Mesma coisa, querido. Querido, você vai criar o seu filho, eu vou fazer um apelo em nome de Jesus. Não leia livros. Não olhe para essa geração, não olhe para o seu coração. Você quer criar filho, olhe para a palavra de Deus. Tente entender quais são os princípios de Deus na criação do filho, onde você entende que o filho não é teu, o filho é de Jesus. Onde você entende que os pais não vivem para os filhos, mas os filhos vivem para os pais. Porque, querido, tem muito pai que saiu da igreja porque o filho não quer nada com Jesus. E aí o pai fala, meu filho não quer nada com Jesus não, mas é meu filho, é. E o que é que você faz? Não, sai da igreja com ele. Não, querido, você vai continuar orando, você vai dizer que o seu filho é pecador, e o primeiro que vai acusar o seu filho é você. Acusar em amor, fala assim, filho, não é assim que Deus quer que você viva. E a disciplina começa em casa, não é na igreja. Querido, quem é vocacionado por Deus para disciplinar meu filho sou eu, não é a igreja. Você tem disciplinado seu filho no temor do Senhor? Você tem ensinado o caminho do Senhor ao seu filho? Se você não tem feito, quando ele crescer e esquecer do caminho do Senhor, não vale a pena chorar e reclamar com Deus. Porque Deus vai voltar para você e vai dizer assim, eu te disse que você tinha que ensinar o teu filho no caminho que ele devia andar. Você não andou, você não ensinou e agora você quer cobrar de mim, querido? A verdade de Deus não é para ser discutida, é para ser obedecida. Então, querido, a fé é transformadora. Você vai dizer assim, eu não sou um bom pai. Pede para que Deus se transformar num bom pai. Querido, eu já falei para você, se você não gosta de mim pregando, em vez de você sair da igreja, você ora a Deus para ver se eu começo a pregar decentemente. Não, mas eu não gosto do pastor, eu vou mudar outra de igreja. Não, querido, a verdade, Deus assim, se você não gosta, ora para uma unção cair sobre esse danado e ele começar a pregar bem. Mas somos da geração que nós não recebemos a verdade de Deus como igreja, e a gente faz assim, não, se eu não gosto, eu mudo. Não, querido, se você não gosta, você transforma. Nós não somos agentes de Deus para mudar de mundo, nós somos agentes de Deus para quê? Para transformar o mundo. Deus não te chamou para você mudar, Deus te chamou para você transformar. E aí você vai orar, você vai se comprometer, você vai dizer assim, mas eu não concordo com o meu pastor, então eu vou orar. Vou orar para Deus mudar ou ele ou eu. A gente vai ficar até o fim, porque Deus mandou a gente ir até o fim. Domingo à noite,
O pastor Cícero está pregando sobre as cartas à igreja, não é isso? Querido, vai ter gente, eu fico imaginando, se Jesus for julgar pelas igrejas, vai ter gente que vai ficar do começo ao fim do julgamento, já imaginou? Vem a igreja tal, julga. Aí muda a igreja, o cara continua lá, porque ele também foi da outra igreja, vai lá, tá. Aí mudou a igreja, o outro também mudou, vai ficar também aqui, toma pau. Mas Jesus, eu não era a igreja, não, você é a igreja, meu irmão. Você já percebeu que Jesus chega para Efésios e diz assim, o que é que eu tenho contra ti? Contra ti quem? Igreja. Que abandonaste o primeiro? Sabe qual é a nossa geração? Em vez da gente se humilhar, dizer, Senhor, volta ao primeiro amor, eu vou dizer assim, eu não. A igreja sim, Jesus, mas eu não abandonei o primeiro amor. E aí, problema da igreja. Não, querido, o que acontece com a igreja, acontece com você, porque a noiva de Cristo é a igreja de Cristo e não você. E aí, se você entende que a igreja está errada, você é o agente transformador de Deus, para fazer a igreja conforme a imagem dele. A fé, ela é transformadora. Querido, leia a Bíblia, não para curiosidade, leia a Bíblia para ser transformado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Segunda coisa, queridos, eu tenho uns 20, tá? Já falei. Que as crianças que se virem. Segunda coisa, o segundo desafio é manusear bem é o primeiro. O segundo é ouvir e obedecer. Esse é o nosso segundo desafio. Ouvir e desobedecer. A gente já falou, né, que Deus criou 2 orelhas e uma boca para quê? Isso é verdade? Querido, só ouve. Só está disposto a ouvir quem deseja mais a verdade do que está certo. Às vezes o Alcides fala que eu sou um ótimo ouvinte. Disse, não, Luciano gosta de ouvir, vou levar bronca e vou ouvir. Isso vem da minha mãe, né? Que só, menina, aí eu aprendi a ouvir bastante. E na minha época a gente não podia responder o pai, então eu aprendi a ouvir calado. Senão, por isso eu tenho todos os dentes. Não perfeitos, vocês vão ver que alguns são meio tronchinhos, não por obediência, mas pelo amor dos meus pais por mim, né? Aí, esse aqui. E foi, mãe? Mãe, pá, né? Deixou um pouquinho. A gente cresceu ainda como gente, não tem problema. Sabe por que eu gosto muito de ouvir? Porque eu não quero estar certo. Eu quero ser fiel. E aí eu ouço o que eu tenho que ouvir. Porque se eu estiver errado, é melhor eu me arrepender do que eu ganhar a discussão. Então eu ouço. Às vezes reargumento, às vezes não. E de tudo que eu ouvir, eu paro, vou para casa, coloco no altar do meu Senhor e digo, Senhor, o que isso é? Palavra do Senhor? Orientação do Senhor? O que isso é opinião? Ou que isso é fruto do pecado do pastor Alcides? Aquilo que for fruto do pecado do pastor Alcides, eu volto para ele e digo assim, seu pecador, é o seguinte, você falou isso, mas você está errado. Aquilo que é uma opinião dele, eu vou guardar no coração e vou entender que é uma opinião. E vou levar em conta como opinião. Aquilo que eu entendo que ele tem sido usado por Deus para mudar a minha vida, eu humildemente me arrependo e busco força do Espírito Santo para mudar. Ouvir e obedecer. Mas, querido, a gente não quer nem ouvir. Adolescentes, deixa eu dizer uma coisa para vocês, aprendam a ouvir a palavra de Deus. Ah, mas 2h30 é chata. Querido, garanto a você, é melhor ouvir 2h30 a palavra chata do Senhor, do que 10 minutos a impiedade do mundo. Querido, eu gosto de ouvir porque eu quero a verdade. Mas também, querido, não adianta você ouvir e não obedecer. Porque se você ouve e não obedece, a sua vida vai ser semelhante ao quê? Alguém que construiu uma casa sobre areia. E aí quando vier a tempestade, o que vai acontecer? Ela cai. Ela cai. Porque nós somos chamados para ouvir e obedecer. Querido, quando você assume a verdade de Deus como sua, como coluna e fundação da mensagem de Deus, da verdade de Deus para você, você começa a manusear bem a palavra de Deus. Usando a palavra de Deus para entender o que é o Evangelho e para ser transformado por ela. Você começa
a ter sede da vontade de Deus para ouvir e obedecer. Sabe por quê, querido? Sabe por que Deus não fala tanto para a gente? Porque a gente não quer obedecer. E Deus não vai perder tempo falando da sua vontade para quem não quer saber da vontade dEle. Deus não é horóscopo. Deus não está aqui para matar sua curiosidade. Deus está aqui para reinar sobre todas as coisas e fazer a sua vontade reinar sobre todas as coisas. Se você não tem uma disposição no seu coração de ouvir a verdade de Deus, de obedecer a verdade de Deus, Deus não vai falar com você. Porque Deus vai perder tempo com você, querido. Falando que você tem que ir para a igreja se você não quer ir para a igreja. Porque Deus vai falar com você dizendo que você tem que discipular e você não quer discipular. Porque Deus vai perder tempo falando com você se Ele quer te fazer missionário na África, se você não está disposto a ser missionário na África. Querido, Deus vai falar para quem tiver o coração aberto para ouvir e obedecer aquilo que Deus tem para falar, meus irmãos. Meu irmão, eu garanto a você que ao ouvir Deus, abra o seu coração para obedecer a Deus e Deus vai falar de maneira maravilhosa na sua vida. Não adianta, querido. Nós somos chamados para ouvir e obedecer. E quando você está disposto a obedecer, Deus vai falar demais com você. Deus vai falar até o que você não queria ouvir. E Deus vai te transformar em ser alguém que você nunca imaginou que você seria. Por último, desse ponto, para não criar nenhuma expectativa do tipo, não vai acabar agora. Queridos, abrindo, provavelmente esse vai ser meu último sermão aqui, tá? E assim, vocês viram minha filha cantando aqui? Eu não vou dar conta quando vem um marmanjo tentando paquerar com ela. Então, eu estou quase decidido no meu coração em dar um tempo. Eu não dormi ontem. Porque quando ela pegou o microfone e toda aquela desenvoltura, não vai dar certo. Não vai dar certo comigo. Não vai dar certo, não estou preparado para isso. Então, eu vou ficar uns 20 anos sem uma nova unção. Entendeu? Então, como é a minha última pregação mesmo, eu vou estender um pouquinho, tá? Não estou preparado para isso. Porque na próxima noite de talentos, ela não vai vir. E ela já está pensando qual é a música que ela vai cantar no próximo show de talentos. Ou eu faço uma música para ela do tipo, meu pai olha tudo, meu pai vê tudo. Eu ainda vou inventar, não? Mas se eu não tiver no que vem, você já sabe o que é que aconteceu, tá? Não estou preparado mesmo. A última coisa é que quando a gente assume a verdade de Deus como nossa, nós entendemos que nós temos uma missão de proclamar a verdade de Deus. Sabe por quê, querido? Porque só proclama quem se compromete. E sabe por que você não prega o Evangelho? Porque você não quer se comprometer com o Evangelho. Porque é difícil ser crente no trabalho. E aí, querido, quando você se levanta no seu trabalho e fala assim, olha, eu tenho uma novidade para você, Jesus é isso, 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 todo mundo vai cobrar do seu trabalho agora, você como cristão, e você não está disposto a se comprometer com isso. Sabe por que você não quer discipular ninguém? Porque você não quer se comprometer com a palavra de Deus. Porque quando você ensina a palavra de Deus, quando você proclama a palavra de Deus, você se compromete com a palavra de Deus. Você não se compromete necessariamente em cumpri-la, mas você se compromete em levar ela a sério. Porque nós vamos falhar. Óbvio que eu vou pregar coisas que eu não vou viver. Mas tudo que eu prego eu tenho que buscar viver, eu tenho que me comprometer com essa verdade. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses. Capítulo 1. Vamos lá, todo mundo abre para ver se acorda, né? Porque eu tenho água aqui para beber e vocês não têm, então... Filipenses capítulo 1. Versículo 12. Ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o quê? Para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam o quê? Falar com desassombro a palavra de Deus. Olha o que o Paulo está dizendo. Querido, eu estou preso, eu estou algemado, eu estou sofrendo, mas o que importa é que o Evangelho está sendo o quê? Pregado.
Alguns, olha só agora como Paulo fala, alguns efetivamente proclamam a Cristo, veja só, proclamam a Cristo vamos falar? Por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Olha só, ele está dizendo assim, eu estou preso e as pessoas estão pregando. Alguns pregam por inveja e por maldade. Outros de boa vontade. Aí qual é a reação do apóstolo Paulo? Aí veja 17, aqueles contudo, por porfia, por inveja, pregam a Cristo por discórdia dele, de algumas ideias dele, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Ou seja, qual era a ideia aqui? Eles pregam para que você está vendo? Nós não precisamos do apóstolo Paulo no nosso meio. Vai sofrer na cadeia. Ninguém vai se importar com ele, porque o evangelho não precisa dele. Essa era a ideia dele. Então vamos pregar. E aí Paulo sabendo todo esse contexto. E aí versículo 18. Todavia, o que é que o apóstolo Paulo fala? Qual que ele fala? Que me importa? Uma vez o quê? Que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. Quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo e sempre me regozijarei. Não importa a sua motivação. O que importa é a sua pregação. Ah, mas eu vou pregar porque eu não aguento mais aquele gordinho feio pregando no congresso. Amém, meu irmão? Prega. Prega. Assume. Se comprometa. Querido, Deus te chamou para você ensinar o evangelho, para você pregar o evangelho, para você discipular as pessoas. Sabe por que você não quer discipular, querido? Porque discipular é uma missão divina, onde o que você deve fazer é marcar Cristo no coração do outro. Isso é discipulado. Discipulado, você vai pessoa a pessoa do lado, não vai ensinar teologia para ele não, você vai colocar Cristo no coração dele, como ele está no seu coração. Mas quando você coloca Cristo no coração de alguém, você se compromete em ter Cristo no seu coração. Por isso que eu quero lhe chamar você a ser um proclamador do evangelho, onde você se compromete com essa verdade, onde o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Ah, mas eu vou perder o meu emprego se eu falar a verdade. Então perca. E Deus vai te sustentar. Pode ser que você passe fome. Pode ser que você morra de fome. Mas no céu você vai ser recebido pelo Senhor Jesus e pelos seus anjos. É melhor um funeral de Lázaro do que um velório de rico. Entende isso? Mas se comprometa com a verdade de Deus. Se comprometa, se assuma como discípulo de Jesus, pregue o evangelho o Alcides tem falado aqui, a hipocrisia dos pais em tentar ensinar para os pais que o filho tem que ir para a igreja e eles não vão. O problema é que os pais não têm ensinado para os filhos que eles precisam ir para a igreja. Porque tentem eu ensinar alguma coisa para Lara e para o Lucas e fazer o contrário, para vocês verem como minha vida vira um inferno. Papai, você fez isso, mas você não falou que tinha que fazer isso e aquilo? E aí, como um bom pai, o que é que eu faço? Menino, cala a boca. Você não entende nada da vida. Quando você chegar na minha idade, por enquanto você vai obedecer. Não, querido, como um bom pai, eu tenho que olhar para o meu filho e dizer assim, filho, é verdade. Papai errou. Perdoe o papai. O certo é certo. Mesmo que o papai esteja fazendo errado. E aí eu perco a oportunidade de ter duas tagarelazinhas no meu ouvido. Falando o tempo todinho o que é certo. O que eu ensino. Como eu tenho que fazer. E eu perco essa bênção. Porque eu sou pai. Eu mando. Eu não sei o que. Não, querida. Proclame. E você vai se comprometer. Pregue o evangelho. Se comprometa onde você for. Se comprometa nas suas redes sociais. Se comprometa na sua casa. Se comprometa no seu trabalho. Se você não se comprometer, você não está sendo coluna e baluarte da verdade. Amém? Deus te chamou para você tomar a verdade dele, para ser sua verdade. Isso é igreja, coluna e baluarte. Por isso, manuseie bem a palavra, ouça e obedeça a palavra, proclame a palavra. Mas o apóstolo Paulo continua aqui, e eu vou continuar também, já falei.
Porque ele fala antes o seguinte, olha novamente para o versículo 15, e eu prometo agora tentar ser um pouco mais rápido. De novo, um pouco mais rápido. Não crie expectativas. Ele fala assim, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve, o quê? Proceder na casa de Deus. Querido, a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Porque ela não só assume a verdade de Deus como sendo dela. Ela assume o padrão de Deus como sendo dela também. Querido, sabe o que é que Paulo está falando antes aqui, sobre proceder? Ele está falando sobre o que é necessário para ser presbítero e para ser diácono. E aí leia, e aí você vai ver que, eu vou ler só para você entender isso. Diz assim, fiel, capítulo 3 ele diz assim, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Sabe por que isso? Porque Deus tem um padrão, e esse padrão tem que ser respeitado. E aí ele está escrevendo essas coisas. Veja, Timóteo, estou te escrevendo como deve ser o presbítero, como deve ser o diácono, porque o diácono é praticamente a mesma coisa, mudando uma coisinha ou outra. E aí ele diz assim, escreva-te essas coisas, porque fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E como é que se deve se proceder na casa de Deus? De acordo com o padrão de Deus. Você quer ser coluna e baluarte da verdade? O padrão de Deus tem que ser aceito por nós. E querido, essa é a coisa mais difícil que existe. Porque você nunca vai ser bom o suficiente. Você nunca vai ser correto o suficiente. Você nunca vai ser digno o suficiente. Você sempre vai ter aquém do padrão de Deus. E se você entender que você está sempre aquém do padrão de Deus, você vai continuar buscando esse Deus para Ele te transformar dia após dia pelo poder da palavra dEle. Mas se você achar que você não tem mais nada para mudar, nada para transformar, nada para buscar, o evangelho vai ser vazio na sua vida. Se você chegar a um ponto de dizer assim, eu não tenho mais nada de novo para o evangelho me ensinar. Não tem nada de novo para mim. Então, querido, você começa a buscar agora o renovo de Deus na sua vida. Porque, querido, quando eu li aqui o capítulo 3, sinceramente, veio a imagem do Alcides na sua cabeça? Veio a minha imagem na sua cabeça? Veio a imagem do Nilo em tudo? Óbvio que não. O que eu espero é que você entenda que a imagem que vem na sua cabeça quando você pensa nisso, seja a imagem do Senhor Jesus Cristo. E aí que tanto eu, o Alcides, o Nilo, qualquer presbítero diga assim, eu preciso ser a imagem de Jesus Cristo. A igreja precisa orar para que eu seja a imagem de Jesus Cristo. E ao invés de orar e dizer assim, mas o Alcides não é condato. O pastor Luciano é meio avarento. Então eles não podem ser presbíteros? Não, querido. Você vai fazer a campanha de 21 dias de jejum e oração, para que o Alcides seja condato e o pastor Luciano deixe de ser avarento. E para que o Alcides corte o cabelo decentemente. Eu não corto o cabelo. A gente podia raspar, imagina, né? A última unção do congresso, raspar o cabelo do Alcides assim. Fica a ideia. Eu tenho algumas ideias isso. Veja só, jovens, à noite, conversa com a Ana, abre a porta. E a segunda sugestão é que eu fiquei inspirado com com a peça teatral. E acho que o Nilo daria um ótimo. Eu estou orando a Deus para isso. Para ver o Nilo na peça, entrando de pampers na igreja.
Eu sonhei com isso. Jesus amado, eu preciso disso na minha vida. Adolescentes, por favor, fica a ideia. Quem a gente chama grandão no conselho. Para mostrar infantil, não tá, olha, tô. Mas queridos, é o padrão de Deus. Não te mede, você não é a régua das coisas. Continue buscando a Deus para que você seja santificado, para que você seja transformado. Porque sem essa necessidade de transformação, a igreja fica vazia. Queridos, se você não for transformado nesse congresso, você veio aqui para quê? Para absolutamente nada. Se você não vai no domingo para ser transformado pelo poder da palavra de Deus, você vai fazer nada. Você não se diferencia em nada em qualquer outra religião. Queridos, se a gente não adorar a Deus para ser transformado pelo poder da adoração, a gente está cantando como qualquer grupo, e no carnaval não tem diferença nenhuma. Existe um proceder correto na igreja de Deus. E esse proceder é minha obrigação e sua obrigação. Esse é o padrão que você tem que assumir para que a igreja seja a coluna e a verdade. Timóteo, os presbíteros devem ser assim, os diáconos devem ser assim, porque como a igreja é a coluna e o baluarte da verdade de Deus, ela tem um padrão a ser seguido. E por último, agora sim por último, a igreja, quando ela é coluna e baluarte da verdade, ela entende uma simples verdade. A igreja é a igreja do Deus vivo e ponto final. Olha só. Fique ciente de como se deve proceder aonde? Na casa de Deus. Que é o quê? A igreja do Deus vivo. A igreja é a casa do Deus vivo. Entenda isso, querido. A igreja é o local da habitação de Deus. Deus decidiu tabercular entre nós, e Ele usou a igreja para isso. Ele usou as figuras, só que a gente tem uma raivinha do Velho Testamento, assim, não, está vendo? Esse negócio de casa de Deus é o meu coração. Aonde está dizendo isso na Bíblia? A casa de Deus é a igreja. A igreja é a casa de Deus porque é onde Ele se manifesta. A igreja não é do eu sozinho. Deus mora no seu coração, e no seu coração Ele vai te levar para a igreja. Porque a igreja é a casa de Deus. E a sua casa vai ser a casa de Deus se a sua casa estiver na igreja. A igreja é sobre Deus e não sobre as pessoas. A igreja é o local onde a centralidade é de Jesus. Eu brinquei com as crianças falando sobre que a igreja era do pastor Alcides, que eu estava esperando ele morrer, porque aí viria ser minha. Essa foi minha introdução com as crianças. Aí a Liz olhou e fez assim: pastor, não estou gostando desse seu plano não. Aí Lara, quando chegou em casa, no quarto, fez assim: papai, você estava brincando, né, papai? Mas sabe por que eu fiz isso com as crianças, querido? Porque essa é uma realidade muito próxima da nossa. Muitas vezes a gente entende, de que é a igreja? A igreja é do pastor. Não, querido, a igreja é você. Ai, mas se eu não for lá o pastor Alcides, quem é que vai pregar? Não interessa, que Jesus fale. E aí eu comecei a brincar com as crianças, porque eu falei que a igreja era de Jesus e tal. E aí eu lembrei que à noite, lembra que as crianças ficaram correndo aqui, fazendo um trenzinho? Eu acho tudo muito bonito, minha filha estava lá. Eu cheguei para as crianças e fiz assim: olha, em quem vocês estavam pensando que vocês estavam fazendo um trenzinho? Eu não sou contra trenzinho, não sou contra grito, não gosto muito, mas não sou contra. A minha questão é, quando você está pulando, quando você está dançando, você está pensando em quem? Porque deixa eu dizer a você, querido, se você fizer isso para Jesus, se você estiver pensando em Jesus, essa é uma grande diferença e bênção que o Evangelho tem para você. Porque se você não estiver pensando em Jesus, tanto faz você estar pulando aqui como no carnaval. Porque se torna vazio. Agora, se você estiver aqui, pulando, fazendo um trenzinho para a glória de Jesus, querido, essa é a maior bênção que você vai ter, e você vai ser transformado pela adoração. As amarras do diabo,
algemas do diabo vão ser quebrados durante a adoração, porque quando você faz para Jesus, o Espírito de Jesus age no nosso meio. Querido, quando você está cantando aqui, quando você está ministrando aqui, quando você está pensando em Jesus, e não na nota, nas coisas, sua vida é transformada. Porque sinceramente, querido, se você for me perguntar que nota eu dou para o nosso grupo musical, eu vou dar de 3 a 3,5. Musicalmente. Querido, porque você vai ver muitos músicos muito melhores do que nós tocando. E eu não estou denigrindo aqui os músicos não, tá? Estou falando como músico. Pastor, você é um baixista, nota quanto? 3, 3,5 no máximo. E não estou denigrindo porque é o que eu consigo fazer. Agora, esse 3 e 3,5, para a glória de Jesus, meu amigo, multiplica por muito. Um 3,5, uma música 2, mas que tem a unção e está sendo debaixo da orientação do Espírito Santo, isso é multiplicado por infinito. Meu sonho, querido, é que os nossos músicos, seja como Davi, que quando dedilhava os instrumentos, os demônios caíam fora, porque tinha unção ao tocar. Mas isso vai acontecer, querido, quando a nossa adoração e a gente vai para o culto e pensar apenas em Jesus. Quando você for para a igreja, você for por causa de Jesus. Querido, a grande diferença da igreja é Jesus. Se você tirar Jesus da igreja, ela é mais um movimento social, que vai falar de coisas boas, que vai falar do que é certo e errado, que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, mas quando você bota Jesus, ela faz toda a diferença, porque ela não vai te fazer de uma pessoa melhor, ela vai te fazer uma pessoa nova. Quando você adorar Jesus, querido, eu garanto a você, na hora que você vier para uma adoração e só pensar em Jesus é totalmente diferente. Você não fica preocupado se do lado está gritando, se do lado está sentado, se do lado está não sei o quê. Jesus passa a ser a sua motivação e sua razão de vida. Por isso Jesus precisa ser o centro da nossa igreja, porque a igreja é dele. Significa que ele tem que ser o centro da nossa adoração. Ele tem que ser o centro da nossa motivação. Tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, faça para quê? Para a glória de Deus. Sabe quem faz para a glória de Deus e anda desanimado? Ninguém. Você está desanimado com a igreja? Olha para Jesus. Está com raiva de mim? Olha para Jesus. Ficou chateado com o Alcides? Olha para Jesus. Não gostou do líder de célula? Olha para Jesus. Todo mundo faltou na sua célula? Olha para Jesus. Ninguém quer ouvir o seu sermão? Olha para Jesus. Jesus passa a ser a sua motivação para que você faça tudo para Ele, e quando você fizer tudo para Jesus, você vai ser usado como agente de transformação de Jesus na vida das pessoas. Meu irmão, a motivação dos nossos músicos não é se foi bem tocado ou mal tocado. A motivação é que Jesus seja glorificado no nosso meio, que a nossa adoração seja aprovada por Jesus Cristo. Não, mas a igreja pulou o tempo todo. Não me importa, querido, eu não estou no carnaval, eu estou num culto para adorar Jesus. E o que importa é que Jesus receba a nossa adoração como aroma agradável e suave na presença dEle, para que, motivado por essa nossa adoração, o Espírito Santo dEle venha e derrame da sua graça sobre a nossa vida. Isso é adoração para Jesus, querido. Agora, se vai ser com baixo, bateria, microfone, se vai ser o Alcides cantando aqui, rouco e desafinado, pouco importa. O que importa é Deus descendo sobre nós. Que nós tenhamos um coração de adorador, querido, que não precise do domingo, que seja uma consequência do que nós adoramos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ah, pastor, mas eu sou desafinado, como é que eu faço para adorar a Deus? Canta, querido, canta. Deus gosta de gente desafinada, não se preocupa não. Eu posso não gostar, mas Deus adora. Ah, mas eu não sei nenhuma letra. Querido, inventa a letra, fala o que está no teu coração, exalta a Deus como está no teu coração, e Deus vai aceitar, porque isso é verdadeira adoração. Mas a gente fica discutindo quem é o autor da letra, se a letra é isso, se a letra é aquilo. Não, querido, fala do que está no teu coração e você vai se tornar um adorador. Mas faça para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro do nosso serviço. Querido, você quer ter dom espiritual? De verdade? Quer mesmo? Então se comprometa com a obra de Deus. Deus não vai dar dom espiritual para quem não quer servir.
Você quer realmente buscar os dons espirituais? Comece a servir, os dons vêm. Primeiro vem o serviço, para depois vir o dom. Quer ter dom de mestre? Eu lhe desafio, comece a ensinar as crianças da igreja. Começa. Próximo domingo, quem vai dar aula? Eu. Mas eu não tenho dom. Eu vou. E aí Deus vai te abençoar com o dom dele e vai te capacitar para você fazer a obra dele. Homens, vocês estão aqui. A gente está desafiando vocês a vocês ensinarem as crianças. No culto à noite. Assuma esse papel. Ah, mas eu não sei pregar. Quer aprender? Assuma o papel. Assuma, diz assim, não, domingo à noite quem vai falar para as crianças sou eu. E aí o que é que você vai fazer? Você vai ter terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para dobrar o seu joelho, para ler a palavra de Deus, para pedir que o Espírito Santo de Deus te use e te dê capacidade para você pregar para essas crianças, e Deus assim vai fazer, porque Deus quer usar o seu povo para abençoar o seu povo. Mas querido, se você for sentar aqui e esperar, diz assim, não, quando Deus mandar um dom, sabe por que todo mundo quer dom de língua? Porque dom de língua não tem compromisso com nada. Eu falo em línguas, e aí? Pronto, eu falo em línguas. Agora você vai profetizar para alguém, não é isso? A gente quer ser os profetas de nós mesmos. Não é isso? Queremos o dom da hospitalidade para nós mesmos. E o único dom que a gente conhece que é individual na igreja, qual é? Não, de línguas. Então como você não quer ser bênção, você não quer ser nada, você quer o dom de língua. Porque aí você vai virar ultra espiritual. Eu falo em línguas. Edificação própria. E continuo falando em línguas, edificação própria. E daí, meu irmão? Não, mas aí Deus tem um dom de contribuição para você. Não, isso eu não quero não. Eu quero línguas. Porque eu não preciso me comprometer. Eu não preciso nem ir para o culto para falar em línguas. Mas se Deus te der para uma profecia, Ele vai te dar profecia para quem? Não é para alguém? Veja quantas profecias Isaías fez para ele mesmo. Você conhece? Nenhuma? Não, né? Você sabe que a única pessoa que recebeu profecias claras na Bíblia foi o Senhor Jesus Cristo. Mais ninguém. Quantas profecias Paulo fez dele para ele mesmo? Querido, se você não quer ser bênção, se você não quer viver igreja, você nunca vai receber dom nenhum. Porque dom, querido, não é para nossa exaltação. Ah, Senhor, eu quero o dom de cura. Por quê? Não, porque eu estou com uma dor de garganta aqui, Senhor. Tão grande, imagina. Eu ia economizar tanto em remédio. Não, querido, Deus vai te dar o dom de cura para você curar outras pessoas. E você? Provavelmente você vai usar remédio. Feito o que aconteceu com o apóstolo Paulo, não é isso? Paulo saiu curando todo mundo, teve hora que assim, estou meio doente. Timóteo estava doente, Paulo em vez de curar. Mas como é que Paulo, com um dom de cura, não foi lá e curou Timóteo? Porque dom de cura, meu querido, é Deus agindo em você para curar quem Deus quer, não quem você quer. E aí imagina Paulo agora frustrado com Deus, dizendo, Deus, eu curei tanta, é porque essa nossa geração é assim, eu curei tanta gente, minha sombra contou tanta gente, e Timóteo, que eu amo tanto, eu não vou curar, Jesus? Timóteo, Timóteo, você não vai curar. Para quê? Para você aprender que sou eu que faço todas as coisas, eu é quem curo, eu é que sou o Senhor, o Evangelho tem a ver comigo, e você vai passar, você vai ser esquecido, mas meu nome vai ser eterno. Porque as pessoas não têm que procurar Paulo para ser curada, tem que procurar a mim para ser curado. Mas querido, a nossa geração é de buscar gente. Cadê o profeta da terça-feira? O profeta da quinta? Não, tem um fulano lá que profetiza toda sexta-feira. Não, querido, busque diante de Deus o que Deus tem para você. Todos vão passar, mas o nome do Senhor reinará eternamente. É tudo sobre Jesus. Por isso João Batista, quando olhou para Jesus, disse a palavra mais difícil para nós crentes e para nós pastores. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que significa isso? Alcides vai passar e não vai ter nenhuma foto do Alcides na igreja do Ministério Humano de Jardim Botânico. Com isso vai, né? Não vai ter um posto enorme para ele, em memória. Porque o Alcides vai passar. O Luciano vai passar.
Mas a cruz do Senhor Jesus Cristo vai continuar lá, intacta, porque a igreja é sobre Jesus, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o nosso Senhor. O nosso serviço tem que entender isso. Porque João Batista, querido, foi grande, é grande, mas foi esquecido. Sabe, a única pessoa que lamentou a morte de João Batista foi Jesus Cristo. A igreja não chorou por ele, os discípulos dele, ninguém fala nada. Morreu abandonado, tão abandonado que ele até teve aquela crise existencial, onde perguntou assim, pergunta a Jesus se ele é mesmo o Messias. E aí Jesus respondeu para ele, sou. E ele dormiu em paz. E na morte de João Batista, sem glamour, sem nada, João Batista passou. Mas o que importa é que na vida dele Jesus Cristo cresceu e ele diminuiu. Isso é tão verdade que quando depois os apóstolos se encontraram com alguns discípulos de João Batista, está lá em Atos capítulo 8. Chegou assim, vocês foram batizados? Eles responderam assim, nós somos batizados no batismo de quem? De João. E o que é que o apóstolo falou lá na época? Paulo falou, muito bem, maravilha, está ótimo. Aí qual foi a pergunta dele? Receberam o Espírito Santo? Quem é esse? Ah, amigo, calma aí. Não, mas nós fomos batizados por João Batista. Tá, tudo bem, querido. Você foi batizado em fogo pelo Espírito Santo? Não, então você precisa de Jesus na sua vida. Você não precisa do pastor A, não precisa do pastor B, não precisa do pastor C, que você precisa de Jesus Cristo na sua vida. E querido, deixa eu dizer uma coisa para você, por último. A igreja só vai ser sua igreja, se você entender que ela é a igreja de Jesus Cristo. E aí eu quero terminar com isso. Você só vai dizer assim, é minha igreja, se você entender que antes ela é a igreja do seu Senhor e do seu Redentor. Talvez você tenha sido abandonado pela igreja. Passamos épocas difíceis, por exemplo, de Covid. Talvez você passou essa época aí de Covid e ninguém ligou para você, ninguém se importou com você. Ninguém se preocupou se você estava bem, estava mal. E você pode dizer assim, poxa, mas a igreja toda me abandonou. É verdade. Mas eu garanto a você, Jesus não te abandonou. Só que você não está na igreja por causa das pessoas falhas como eu. Poxa, mas eu passei uma dificuldade e o pastor não me visitou. Verdade. Mas os anjos do Senhor e o Senhor Jesus Cristo esteve contigo. E isso é o que importa. Porque quando você entende que a igreja é de Jesus, você não está na igreja para ser servido, você está na igreja para servir. Porque você é constantemente servido e abençoado pelo dono da igreja. Querido, você entende que a igreja é de Jesus? Amém? Você entende que Ele é o Senhor dessa igreja, amém? Agora, querida, a minha pergunta é, você faz parte dessa igreja? Você entende que você foi chamado para ser a coluna e o alicerce da verdade de Deus sobre a sua vida? Deus te chama nessa manhã, querido, para você dizer assim, é a minha igreja, é a minha verdade, é o meu Deus, é o meu Jesus, é o meu evangelho, é o meu compromisso e o meu serviço com Deus e ponto final. Querido, Deus te chamou nesse congresso para Ele avivar no seu coração a importância de que a igreja é a coluna e a verdade, porque é a igreja dEle e você faz parte dela e você assume pessoalmente o seu serviço como igreja. Deus te chamou, querido, para você assumir a verdade de Deus como sendo sua. Deus te chamou para você assumir o padrão de Deus como seu. Deus te chamou hoje para você assumir que a sua igreja, ela pertence exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. E você só está nela, porque ela é dele. Porque se não for assim, vai ser mais um evento na sua semana. Mas se você entender que o nosso chamado é para ser coluna e baluarte da verdade, você vai sair daqui dizendo assim, a igreja de Jesus é a minha igreja. Eu sou ela, e ela é maior do que eu, porque ela é de Jesus Cristo. Querido, eu te chamo nessa noite, a você abraçar essa verdade. Se ela não tem sido a sua verdade,
eu te chamo a você abrir o seu coração para ser transformado por Deus nela. Eu te convido nessa manhã a entendendo que ela é a coluna e a verdade de Deus. Você faça parte dessa comunidade graciosa que é a igreja do Senhor Jesus Cristo.